Olá, meu nome é Gustavo Martins, sou aluno de Nanotecnologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado Estudo em sílico sobre a influência das geometrias de nanosensores optofluídicos no processo de detecção biológica. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre os nanosensores. Podemos definir como um dispositivo capaz de transmitir dados e informações sobre o comportamento e as características de nanopartículas. Em princípio, os nanosensores são sensíveis a mudanças e estímulos ambientais, tais como estresse químico, térmico, mecânico, mudanças na concentração, volume, força magnética, elétrica e gravitacional. São muito usados em áreas como medicina, segurança, petróleo, engenharia, muito por conta dos avanços da nanotecnologia no mundo todo. Nessa primeira imagem, podemos classificar os três pilares dos nanosensores. O primeiro seria a ligação. O analito se liga seletivamente ao nanosensor. O segundo seria a geração de sinal, que com base na interação do nanosensor com o analito, um sinal é produzido. E o terceiro seria o processamento. O sinal pode, então, ser processado em métricas úteis para possibilitar a análise. Gostaria de falar também sobre a optofluídica. A optofluídica é uma ciência emergente resultante da combinação de três campos da ciência: a microfotônica, a óptica e a microfluídica. A microfotônica é o controle da luz na escala do micron e envolve o transporte ordenado de fótons comumente emitidos por um laser. A óptica é o estudo do comportamento e das características da luz em grande escala, incluindo sua interação com outros elementos e a fabricação de dispositivos que utilizam ou a detectam. A optofluídica mescla a luz e o líquido em dispositivos ópticos miniaturizados que aproveitam as propriedades dos fluidos para gerar alta precisão das análises. Nesse estudo, utilizaremos um fio de fibra óptica de plástico com curvatura em U revestido por um nanofilme de ouro, se tornando um nanosensor capaz de capturar, por imunocaptura, utilizando anticorpos, bactérias específicas e através do fenômeno de ressonância plasmônica de superfície, e por conta da curvatura da fibra, será possível quantificar a captura e fazer o sensoriamento pela detecção da variação do índice de refração do meio externo. Nessa primeira figura, a gente pode ver o modelo desse meu microdispositivo com a fibra óptica. E na segunda imagem, podemos ver um exemplo de representação esquemática do efeito de ressonância plasmônica de superfície localizada em uma nanopartícula de ouro, isolada e modificada para bioreconhecimento do analito. O desenho mostra o gradiente de onda plasmônica evanescente que decresce exponencialmente do vermelho para o azul. Algumas das motivações da utilização desse dispositivo são por conta da sua portabilidade e redução de volume de análise, que torna possível sua utilização em loco. O software utilizado para fazer as modelagens é o Console Multiphysics, que engloba todas as etapas do fluxo de trabalho de modelagem, desde definir geometrias, propriedades materiais e físicas que descrevem fenômenos específicos, até soluções e pós-processamento dos modelos a fim de produzir resultados precisos e confiáveis, utilizando métodos de elementos finitos para discretizar e definir condições de contorno para geometrias modeladas. Com ele foi possível desenhar os modelos geométricos para os microdispositivos apresentados adiante. Um dos exemplos de análise que podemos fazer com o console é a verificação da magnitude da velocidade do fluido pelo canal. Com essa informação, é possível observar em quais pontos o fluido ganha ou perde velocidade. Informação essa que podemos utilizar para entender melhor a fluidodinâmica das amostras líquidas. Nessa segunda imagem, a primeira geometria descreve um microcanal em forma de U contendo um definido fio de fibra ótica funcionalizado para capturar partículas. Na figura ao lado, vemos que foram feitas pequenas modificações nas geometrias e abaixo delas podemos ver a tabela com a primeira coluna apresentando o tempo e ao lado o número de partículas capturadas pela fibra óptica. Podemos ver que houve um aumento de captura nas partículas conforme a modificação das geometrias dos microcanais. Podemos perceber que até pequenas modificações nas geometrias podem alterar a captura de partículas. A grande proposta desse trabalho é propor novas geometrias para que a captura de partículas seja máxima, levando em conta as variáveis estabelecidas de probabilidade de fixação e a quantidade de partículas utilizadas pelo programa. Para concluir, o que concluímos com esse trabalho é que simulações possibilitam o estudo de geometrias e de como elas influenciam a imunocaptura de modo fácil, né? Assim, reduzindo os gastos e otimizando os experimentos com dispositivos reais.
foi possível verificar que as geometrias de microdispositivos são um fator com contribuição significante na imunocaptura também. Desde já agradeço a atenção de todos, essas são as minhas referências, e obrigado.